Bom dia, meus irmãos. Queremos continuar o culto a Jesus. Nossa gratidão a você que veio. Muito obrigado. Desculpem as acomodações não tão boas assim. Queria até pedir que os homens cedessem lugar para as damas. Tem algumas damas em pé. Isso é de bom tom. Muito obrigado. Há lugar na galeria. Quem quiser subir ainda tem lugar na galeria. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Queremos orar apresentando ao nosso Deus o culto de gratidão pela vida do nosso querido pastor João Arantes. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Gente que veio de perto, gente que veio de longe, gente que veio de muito longe. E eu quero agradecer, em nome de toda a família, em nome da igreja. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça, de todo consolo, Deus das consolações, queremos prestar a Ti agora o culto. Por favor, aceite em nome de Jesus. Tudo que nós iremos fazer será em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Cantaremos ao Senhor e a Tua glória em nome de Jesus. Também em nome de Jesus queremos ouvir a Tua palavra. Uma palavra que direcione o nosso coração ao consolo e que sustente com força toda a família e a igreja. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta de Paulo, pela carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a 18. São palavras tão apropriadas para esse dia, para nós, tão difícil. Que o próprio Deus, que a todos nós nos dá vida e determina o dia do nosso nascimento e da nossa partida, nos dê o consolo que precisamos para esse dia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que essas palavras possam trazer consolo nesta manhã aos nossos corações.
antes de qualquer coisa, eu desejo que os nossos corações estejam aqui nesta casa de oração para render graças a Deus pela oportunidade que tivemos de participar da vida do pastor João Arantes Costa, nesses 85 anos que o Senhor Deus deu a ele de vida. É muito difícil, talvez, identificar alguém que não foi por Deus afetado através da vida dele aqui nesse lugar. Todos tivemos algumas ou muita contribuição. Ontem uma das pessoas, um dos missionários nossos na África, me disse que o pastor João Arantes o consagrou, acompanhou a sua infância, discipulou ele, batizou ele, casou ele, pregou na chamada missionária dele, preparou ele para o ministério e o ordenou para o ministério e o enviou ao campo onde ele está hoje. Ele não é o único. Então este dia é um dia de gratidão a Deus. Nós estamos aqui para dizer a Deus que Ele é digno, porque Deus dá algumas vidas, algumas das suas raridades. E certamente o pastor João Arantes Costa, irmã Nilza, é uma dessas raridades que Deus colocou na terra. Nossa dor talvez é mais intensa por causa disto, mas também este é um momento de maior gratidão a Deus pela vida dele. Como responsável pelo quadro ministerial da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a gente vem aqui na manhã de hoje para agradecer a Deus pela grande contribuição deste servo do Senhor, que foi um modelo entre nós. Não sei se todos, mas diversos de vocês receberam o guia da nossa liturgia de hoje. Eu quero apenas fazer a leitura para os irmãos do breve histórico que foi registrado da vida do pastor João Arantes Costa, iniciado com 2 versículos. Honrai sempre homens como este. Filipenses 2:29. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Pastor João Arantes Costa foi casado com Nilza dos Santos Costa, 60 anos de vida conjugal, e receberam como herança do Senhor os filhos Emerson, em memória, e Mildred, os netos Aline, Patrícia, Fábio e Pedro, e também as bisnetas Gabriela, Carolina e Juliana. Cursou o CTC, Seminário Teológico Congregacional, Pedra de Guaratiba, na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou seu ministério como obreiro da APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Mais tarde pastoreou as igrejas, Igreja Congregacional de Siqueira Campos, no Paraná, Igreja Cristã Evangélica de Chora Menino e Igreja Cristã Paulistana em São Paulo, Igreja Congregacional Fluminense no Rio de Janeiro. Enquanto pastoreava a Igreja Congregacional Fluminense, ausentou-se por 9 meses do trabalho para ir a Portugal e a Angola, com a missão de reagrupar as igrejas congregacionais. Seu último e mais longo pastorado foi a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, onde ele pastoreou por 37 anos. Atuou nos primórdios da Editora Cristã Evangélica, do CTVAP, Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba, e do Conselho de Ministros Evangélicos de São José dos Campos. Foi presidente da ICEB, Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e da Missão Caminhada Bíblica do Brasil. Deixamos de registrar isso, mas ele foi uma das pessoas responsáveis também, que muito contribuiu com o nosso inário Salmos e Hinos. Ele tem uma grande contribuição e durante esses últimos anos ele foi o responsável pelo Salmos e Hinos, o nosso inário.
Sua permanência e persistência centralizada na pessoa de Jesus Cristo fez dele um ministro que buscou intensamente resgatar os valores reais da Bíblia. Foi pastor de coração e de dedicação, investindo toda a sua vida por amor e serviço ao Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor que o conservou em nosso meio por tantos anos, como instrumento para que pudéssemos aprender as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Só lhe dei glória. Se Deus não for suficiente para curar minhas feridas, nunca mais subirei num púlpito. Mas eu sei que Ele é, pois a sua palavra assim o diz. Palavras do pastor João Arantes Costa. Então é esse Deus a quem ele serviu que nós estamos na manhã de hoje aqui para prestar o culto. Cantaremos agora, chamo o presbítero Paulo Fernando. Jerusalém excelsa, gloriamo-nos em ti, afável esperança de todo crente aqui. Adiante belos muros, de longe grande ver, e as preces, ânsias, lutas, redobra pela fé. A cruz e a sua glória, e ao grande Redentor, consagras teu afeto, cantando seu louvor. Que gozo tu me inspiras, eterna habitação, pois sei que em ti eu findo a peregrinação. Ó doce pátria minha, teu gozo há de ser meu, ó pátria desejada, que grande encanto é o teu. Exulta tu que gemes na dor que te desfaz, com Deus que te redime, feliz então serás. Os irmãos podem se assentar. Com certeza, num culto como esse que nós prestamos a Deus, talvez muitos dos que aqui estão gostariam de ter a oportunidade de pegar o microfone para dizer alguma coisa do que Deus fez na sua vida, você experimentou através da vida do pastor João Arantes Costa. Mas eu penso que se a gente fizer isso, a gente não termina esse culto essa semana, nem na semana que vem. Porque tem tantos detalhes, tantas coisas, né? Tantas experiências preciosas, né? Que não dá para a gente restringir ao pequeno tempo. Junto com a família, foi apresentado algumas instituições, alguns que tiveram uma contribuição e que a gente vai franquear uma breve palavra. Eu preciso passar, nós já vamos dar a palavra para o primeiro representante, que é o representante do Conselho de Ministros aqui de São José dos Campos, mas preciso que cada um dos que vierem para dar uma palavra seja bem objetivo. Eu sei que talvez você tenha muitas coisas para dizer, mas a gente não tem o tempo, nós precisamos terminar o culto 10 horas, porque tem já todo um processo para
para o restante da cerimônia, para o sepultamento, e a gente precisa terminar o culto no horário dele, tá certo? Então eu quero dar a palavra ao pastor Paulo Fernando. Ele vai ter o pastor Júnior de Mendonça. Ele tem uma palavra nesse momento, e depois o quarteto terá apresentará um número. Graça e paz e consolo seja da parte do nosso Deus e Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo sobre todos nós neste momento. Em nome do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de São José dos Campos, nós queremos cumprimentar, trazer a nossa palavra de condolência a todos aqui presentes, representados pela irmã Nilza, esposa, companheira de ministério e de vida do reverendo João Arantes. Eu quero apenas falar que uma palavra escrita na Bíblia está sendo escrita hoje na história de São José dos Campos. Essa palavra escrita nas Escrituras Sagradas diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Na história de São José dos Campos está sendo também escrito hoje: houve um homem enviado por Deus a São José dos Campos, cujo nome era João Arantes do Nascimento Costa. João Arantes Costa. Eu gostaria de dizer uma segunda palavra, e esta que está escrito nas Escrituras Sagradas e que nós ouvimos. Nós, que eu falo, os representantes do Conselho de Pastores, que visitou o reverendo João Arantes há poucos dias atrás em sua casa. E ali nós ouvimos ele repetindo as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a minha corrida e guardei a minha fé. Agora o que me resta é esperar a coroa que o meu Deus tem reservada não apenas para mim, mas é para todos também, aqueles que o amam. E isso, meus queridos, realmente arde nosso coração, a gente poder ser conterrâneo, contemporâneo, colega de alguém desse nível. A Deus toda glória, a todos nós a consolação do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.
A gente quer convidar nesse momento o pastor Vassílios Constantinides. Ele foi convidado pela denominação e pela família para ser o pregador do culto da manhã de hoje. Pastor Vassílios foi uma dessas pessoas que esteve muito próximo do pastor João e o pastor João dele, e nós teremos a palavra do Senhor através dele nesse momento. Querida irmã Nilza, familiares, Mildred e parentes, vocês não podem imaginar o que o reverendo João Arantes Costa foi para minha vida. Eu vou mencionar algumas coisas, mas quero também dizer que eu estou representando a Aliança para a Evangelização das Crianças, em que o reverendo João Arantes e dona Nilza tiveram seu primeiro ministério. Mas nunca deixaram de amar e ajudar e aconselhar o ministério da fé. Ele foi para mim uma pessoa que recebia dele conselho. A primeira vez que encontrei com o reverendo João Arantes Costa foi em 1961, quando eu estava como aluno no Instituto Bíblico do Brasil. Ele foi meu professor em várias matérias, mas uma das matérias que mais marcou a minha mente e o meu coração foi a matéria de ética pastoral. Ética pastoral. Ainda eu tenho em casa as apostilas, que naquela época eram feitas em mimeógrafo a álcool, lembram-se? À mão, mas eu tenho ainda comigo. Depois, eu reencontrei com o reverendo João Arantes e a dona Nilza na Aliança para a Evangelização das Crianças. Isso foi em 63. Eu entrei para trabalhar no escritório da PEC e ele era então membro da diretoria nacional. Foi ele e junto com o pastor Pércio trouxeram a responsabilidade do ensino religioso evangélico das escolas para o ministério da PEC. E ele foi uma das pessoas que indicaram meu nome de sair como de obreiro, de funcionário para obreiro. E nós trabalhamos 4 anos nesse ministério. Ele foi para o Rio de Janeiro e 2 vezes me convidou e eu fiquei na casa deles. E para falar na igreja fluminense sobre o trabalho da PEC e ajudar os professores. E cada vez que eu ia lá, dizia assim: Vassílios, por que você não vem aqui no Rio? Abriu o trabalho da PEC aqui no Rio. Olha, eu vou ajudá-lo, vou levar a igreja a apoiar. E assim aconteceu. Em janeiro de 69, nós fomos, eu e minha esposa, para o Rio de Janeiro. Ele dava aulas para os alunos que vieram fazer o curso. Ele nos apresentou ao conselho da igreja, que nos ajudou muito, não só deixando salas para usarmos para o curso da PEC, mas também financeiramente para o sustento do trabalho e o nosso próprio sustento.
A terceira vez que ele marcou também na minha vida é que, como ele era membro da diretoria nacional, ele indicou meu nome para ser diretor nacional da APEC. E assim, então, nós saímos do Rio e voltamos para São Paulo. Nesta época, ele já estava aqui na Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Mais tarde, eu senti no meu coração, tinha recebido convite para ajudar o trabalho da APEC na América Latina, e eu tinha que trazer isso à diretoria nacional. E então ele, o reverendo João, pediu a palavra e disse assim: se o pastor Vacílios sente no seu coração que este é o seu ministério de ajudar na América Latina, quem somos nós para impedi-lo? E a diretoria então aprovou, e eu então me desliguei da direção e fui trabalhar na América Latina. 31 países naquela época. Quando terminei, depois de 14 anos, já estava com 67 anos e disse, bom, agora nós vamos parar. Nós vamos então agora, não só parar, mas então, com as nossas aposentadorias, etc, etc, etc. Só que 2 meses depois, eu recebo o convite da parte internacional, pedindo ajuda para, por algum tempo, ajudar no Oriente Médio, onde há muita paz, né? Há muita tranquilidade, etc, né? Eu então vim para São José dos Campos para pedir conselho dele, no gabinete aqui. E quando eu abri e falei com ele, e queria realmente saber, queria orar por isso, ele levantou com lágrimas nos olhos, me abraçou e disse assim, Vacílios, você é a pessoa certa para isso. Você veio de lá, você conhece lá, você fala o idioma deles. E então eu entendi que Deus me queria nisso, e 7 anos e meio trabalhei no Oriente Médio. Portanto, eu sou muito, mas muito grato a Deus pela vida desse servo do Senhor, pastor João Arantes Costa. Deus achou por bem promovê-lo na sua presença, onde não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, não há tristezas. Ele está muito melhor do que nós. E para lá nós esperamos ir também. Isso não é uma demagogia, não. Isso está nas Escrituras, na Bíblia. Quando lemos no Salmo 116, 15, que diz, preciosas é aos olhos do Senhor, o que é? A morte dos seus santos. Parece que Deus tem querer, deseja, porque lá no Salmo 49, verso 15, lemos assim, Deus remirá a minha alma do poder da morte. E prestem atenção agora, pois Ele me tomará para si. Que coisa linda! Cada vez que uma pessoa que tem Cristo como seu Salvador pessoal, cada vez que um filho de Deus parte, é como ele tomar para si. Tomar para si. Por que morrer e se é bom viver? Por que morrer se é bom viver? Na Bíblia, tanto do Velho como no Novo Testamento, nós temos muitas explicações. Muitas respostas bíblicas
Mas eu escolhi 5 apenas. Eu vou repetir, são muitas, mas eu escolhi só 5. Quais são essas 5? Por que morrer? Por que a morte? Em primeiro lugar, para se cumprir a Escritura. Morremos, e vamos morrer, e as pessoas vão morrendo, e se Cristo não voltar, vamos morrer. Mas está baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 14, verso 14, diz assim: por que temos de morrer? Jó 30, 23 diz: pois eu sei que me levarás à morte. E Romanos 5, 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, porque todos pecaram. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus disse a Adão e Eva: se você comer o fruto proibido, então vocês o quê? Morrerão. Portanto, a morte tem bases nas Escrituras, na palavra de Deus. Em segundo lugar, eu repito que isso não é a única coisa. Há muitas razões, mas o segundo lugar que eu escolhi é para descansar. Tirar férias. Para descansar. Deus nos leva para descansar. Veja o que diz Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem são aqueles que eles obedecem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que receberam Cristo como seu Salvador. Assim também, ou melhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras o acompanhem. Eu descanso, gente. Não tem melhor descanso do que estar lá. Eu e minha esposa Ilona temos o nosso costume de tarde tomar um café e depois então ter o nosso culto devocional. E então eu olho para ela e diz assim: Ilona, você sabe que eu vou morrer? E ela diz assim: eu sei, mas vai morrer quando Deus quer. Quando Deus quer. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória por vir. Eu descanso. Primeiro, é baseado nas Escrituras. Segundo, é para descansar. Em terceiro lugar, é para mostrar nossa esperança e expectativa. Provérbios capítulo 14, verso 32 diz: o justo ainda morrendo tem esperança. 2 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança, nossa expectativa é ou para a volta de Cristo ou para que o Senhor nos leve. Romanos 14, Filipenses 1, 21. O morrer é lucro. Os irmãos acreditam nessa verdade? Eu acredito, irmão. O morrer é lucro.
O morrer e estar com Cristo, então, é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. O servo do Senhor já está gozando. E sabem de uma coisa, queridos? Quando nós temos uma pessoa querida, familiar, na presença do Senhor lá, o céu para nós muda completamente. Nós temos também uma ânsia de estarmos lá. Em quarto lugar, para que Jesus Cristo demonstre a vitória sobre a morte. Primeiro é se cumprir a Escritura, para descansar, para mostrar nossa esperança e para vitória sobre a morte. 1 Coríntios, no capítulo 15, e então nos versos 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa expressão aguilhão é a ponta de um ferro. Alguns dizem que era mais ou menos assim para cutucar os animais. E é uma ponte aguda. É como fosse uma ferroada. Isso nos leva a pensar, irmãos, é que o inimigo, o diabo, vai dizendo para nós assim: você vai morrer. Você vai morrer. E vai cutucando. Vai morrer. Mas nós não temos medo da morte. Porque Cristo venceu a morte. E nesse mesmo texto das Escrituras, lemos o seguinte: diz assim: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos. Essa é uma grande verdade, irmão. Não temos medo de morrer. Não temos esse medo. Há quantas e quantas pessoas neste mundo que não querem morrer. Fariam tudo e dariam tudo que tiver para não morrer. Mas nós não temos medo da morte. Não temos medo da morte. Romanos 14, 8 diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se moremos, para o Senhor moremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do... Que lindo, né? Que coisa magnífica. A palavra de Deus nos dá esta expectativa, essa esperança, esse conforto, esse consolo para a família e para todos nós. A morte é para se cumprir nas Escrituras, a Bíblia, para descanso, para mostrar nossa esperança, para a vitória sobre a morte. E o último, a morte é uma advertência. A morte é uma advertência. Que sentido? Qualquer pessoa que está no nosso meio aqui, e lá em cima e lá fora, que não tem Cristo como seu Salvador pessoal, e não creio nele, não pediu perdão para Ele que perdoa, que o purifica, não deseja ter uma nova vida, é uma advertência à morte. Para onde vai? Essa é a advertência. E vocês que estão aqui hoje, que honram o pastor João, mas
não tem essa esperança, essa expectativa, é uma advertência à morte. Vai chegar o dia para você morrer. Então, toma a decisão enquanto estamos vivos. Isso, o reverendo João ensinou isso várias vezes aqui no templo e em qualquer outro lugar eu poderia ir. É uma advertência à morte para todos. Aquele que crê, diz Jesus, em mim, aquele que crê em mim, note bem, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Você poderá ter uma vida completamente diferente. Nessa expectativa verídica bíblica, se você receber Cristo como seu Salvador pessoal. Termino lendo 2 versículos para a dona Nilza, para a filha Mildred, para a família. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Desejo a dona Ilza e os familiares que Deus conforte e console. Amém. Toda glória seja dada ao autor da nossa fé.
que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Nesse momento, nós vamos dar Palavra para 4 irmãos que representam algumas instituições para que
dê uma palavra em nome da instituição. Primeiramente, convidamos o pastor Evaldo Bueno, que representa a editora cristã evangélica. Vamos convidar também o pastor Paulo Teixeira, que está representando a Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos convidar o pastor Wallace Giuliari, que representa o CETEVAP. E vamos convidar o pastor Josias Pereira, que representa a Igreja Evangélica Congregacional. Então, nessa ordem, cada um então vem à frente e dê a palavra, por favor. Em seguida, o presbítero Paulo Fernando vai conduzir a congregação em um cântico. Por graça divina e também por deferência do pastor Evaldo, me convidou para representar a editora cristã evangélica como seu diretor atual. Então, a honra para mim, um privilégio que faço nesta manhã. Creio que todos nós estamos aqui para trazer o nosso abraço, a nossa solidariedade à família, irmã Milza, Mildred, os familiares, à igreja e a todos os amigos. Para mim, falar aqui hoje de manhã, é muito importante resgatar o passado. Em 1978, março de 1978, saí de Goiânia e vim a São José dos Campos, me encontrei com o reverendo Eliel de Almeida Martins, quando nós tomamos a decisão de retomar o projeto de termos a revista da Escola Bíblica Dominical para a nossa denominação. Tomada essa decisão, ficou então o grande desafio: quem vai tocar esse projeto? E nós então nos lembramos do pastor João Arantes Costa, procuramos ele, conversamos com ele e ele aceitou essa missão, esse desafio. Quando foi já para o terceiro trimestre de 1978, nós já tínhamos nosso primeiro exemplar da nossa revista de EBD. E desde lá, nunca mais parou-se de editar. Ele tratou então de dar forma e vida a esse projeto. Montou a sua equipe, trabalhou um currículo e começou o nosso trabalho ali. Não só isso, ele abrigou a publicação da editora aqui nessa igreja por mais de 20 anos. Então teve seu total apoio, a sua colaboração. Não apenas isto, ele foi um dos principais colaboradores da editora. Em 1985, quando ele passa o bastão para frente, ele não se eximiu da responsabilidade de continuar cooperando com esse ministério, escrevendo, orientando, dando suporte, até que a editora pudesse ter a sua própria sede, que acontece em 2003. E mais tarde, ele continuou colaborando. Ele veio a integrar o conselho da própria editora. Então, durante todo esse tempo, mais de 30 anos, a editora tem sido abençoada pela presença do pastor João Arantes. Eu trago aqui e deixo para a família o que está lá em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O pastor João Arantes perseverou até o fim. A nossa palavra nesta manhã é que vamos imitar as suas pegadas, seu exemplo. Vamos absorver o seu legado e vamos perseverar como ele até o fim. Deus abençoe a família, a Milza, a Mildred, todos os familiares, a igreja e a todos nós. Deus nos abençoe. Obrigado. Eu saúdo as irmãs e os irmãos, especialmente os familiares, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma honra para a Sociedade Bíblica do Brasil ter sido convidada para dar uma palavra aqui nesta manhã. Não podíamos deixar de vir por causa desse semeador da palavra que foi o
reverendo pastor João Arantes da Costa. Ontem, na Sociedade Bíblica, a notícia chegou com grande comoção. Nós estávamos, os diretores, reunidos ali, e confesso aos irmãos que houve assim até um certo frenesi. Vamos, quem vai? E mais gostariam de estar aqui, mas me coube a honra. E não podia deixar de ser pastor Abimael, pastor John Barnett em especial, porque quando pensamos em educação cristã no Brasil, e a Sociedade Bíblica tem um compromisso com a educação cristã no Brasil, na semeadura da palavra, nós nos lembramos sim da APEC, e nos lembramos com grande carinho e respeito da editora cristã evangélica, por tabela da Igreja Cristã Evangélica. Não para minha surpresa, porque ontem encontramos o nome do pastor João Arantes Costa em vários documentos, atas da Sociedade Bíblica, desde décadas e décadas atrás. E o nome dele sempre envolvido tanto na expansão da igreja quanto em projetos de educação. Assim que um verso que, conversando com colegas ontem na Sociedade Bíblica, nos veio à mente para compartilhar com vocês, é esse: eis que o semeador saiu a semear. Simplesmente isso, o semeador saiu a semear. Está aqui um semeador. Semeou tantas e tantas sementes. E as sementes que continuarão sendo semeadas e produzindo, com a graça de Deus, a 100, a 60, a 100 por um, através desta geração que permanece, que hoje honra o nosso querido pastor João Arantes Costa e a sua família. Semeadores, continuemos semeando a palavra que transforma vidas. Continuemos semeando com carinho especial pelas crianças, porque um dos versículos queridos do pastor João Arantes Costa, isso encontramos nos anais da Sociedade Bíblica do Brasil, era esse, que também, por Jesuscidência, é o meu versículo querido na Bíblia. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Temos aqui um semeador que não se desviou do caminho e que continua nos inspirando, junto com a PEC, com a editora cristã evangélica, com a igreja e as denominações cristãs no Brasil, continuar ensinando a criança o caminho que é Jesus Cristo, pelo caminho que é essa vida, para aquele caminho difícil que é o caminho da morte, que nós só podemos trilhar com Jesus Cristo no coração, que transformou a morte em vida, que tirou da morte o aguilhão do medo e do desespero, e que coloca em nós, mesmo no meio do cenário da morte, um sorriso, porque em Cristo há esperança. O nosso querido pastor João já está lá, nos precede, e com Jesus Cristo nos aguarda. Perseveremos, continuemos semeando a palavra. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Obrigado. Eu saúdo a todos com a graça e paz de Jesus. Estou aqui representando o pastor Flávio Zaledo, reitor do CETEVAP. Passamos a semana em conferência de treinamento da Associação de Conselheiros Bíblicos no Brasil, o qual ele é o presidente, e por conta das suas responsabilidades, ele não conseguiria chegar aqui. Pastor Jonathan e eu estávamos juntos ontem, quando recebemos a notícia, e ele pediu que eu o representasse. O CETEVAP foi fundado em 1994, como iniciativa do pastor João, junto com outros pastores de nossa cidade e região. Nestes 23 anos, ele foi um incentivador e defensor do ministério dessa instituição, e aqueles que andaram com ele o ouviram mencionar tantas vezes e defender tantas vezes o CETEVAP. E vocês sabem que ele tem feito isso e o fez até seus últimos dias.
participamos no início desse ano de uma reunião para lidarmos de algumas situações importantes junto ao Conselho do CETEVAP. O fizemos lá em sua casa, porque ele já não estava saindo, e ainda ouvimos, apesar das dificuldades que ele já enfrentava, a sua alegria em ver como o CETEVAP continuava servindo ao Senhor. Além de um de seus fundadores, além de diretor, além de incentivador, além de presidente do conselho do CETEVAP, o pastor João foi professor. E principalmente professor nas áreas de ministério pastoral. Cadeira pastoral sempre foi ocupada por ele e ele responsável por essa orientação. E eu tenho certeza que, além de todo o conteúdo em que ele pôde expor das Escrituras e a experiência pastoral que ele pôde compartilhar, eu tenho certeza que a marca principal foi a sua própria vida. O seu caráter, o seu testemunho, o seu amor pela Igreja de Jesus Cristo, e os alunos todos podem concordar comigo nesse sentido. O pastor Flávio, reitor do nosso seminário, pediu que eu fizesse menção do apoio incondicional que ele teve durante esses anos que tem atuado à frente do CETEVAP. Em suas palavras, o pastor João foi alguém que lutou com veemência por essa instituição até seus últimos dias. Ele foi alguém que amava o CETEVAP, e eu posso afirmar com convicção que ele morreu amando esse seminário. Mas, sem dúvidas, o seu legado maior, quando pensamos no CETEVAP, é a influência e exemplo que ele deixa sobre nós, aí cada um a quem ele influenciou. Eu gostaria que se manifestasse os professores do CETEVAP, os professores atuais e os professores que já lecionaram no CETEVAP. Se você está em pé, ergue sua mão. Se você está sentado, poderia ficar em pé por um momento. Lá em cima, aqui embaixo, vários irmãos que já lecionaram, que lecionam. Os alunos, por favor, todos os alunos que passaram pelo CETEVAP em todos esses anos, vocês podem se manifestar também, vários irmãos, jovens, alguns com cabelo mais clarinho, outros já sem tanto cabelo. Nesses 23 anos, cada um de nós que participamos do ministério do CETEVAP, fomos tremendamente abençoados pela vida do pastor João. Fruto visível do ministério do pastor João no CETEVAP está em cada uma dessas vidas que aqui estão e aquelas que não podem estar aqui. Um versículo que marca a vida e ministério do pastor João junto ao CETEVAP poderia ser 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que ensinem a outros. Ele completou a sua carreira e deixa um legado, e cabe a nós que aqui permanecemos continuarmos investindo na formação de uma liderança para a igreja que ame Jesus e ame a palavra de Jesus. E isso era extremamente significativo para a vida dele. Em nome do CETEVAP, a nossa oração é que o consolo do nosso Deus acompanhe toda a família nesses dias. Sabemos que Deus nos dá o consolo na medida que nós precisamos e nós cremos nisso. Deus abençoe a todos. Quero saudar também os irmãos nessa manhã com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o pastor Josias Pereira, estou representando a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, na pessoa do seu pastor Márcio Leal, que não pôde estar presente, como vice-presidente da denominação, nós estamos aqui representando. Também temos conosco alguns pastores congregacionais. Pastor João Arantes esteve durante alguns anos à frente da Igreja Evangélica Fluminense, que hoje é pastoreada pelo pastor Paulo Leite, que ali está. Foi pastoreada pelo pastor Davi Basílio, que está presente também.
Pastor João Carlos, presidente da Associação Paulista das Igrejas Congregacionais, e outros pastores, estamos aqui nessa manhã trazendo a nossa solidariedade, a nossa palavra de conforto, à família, à igreja e a todos aqueles que conheceram e tiveram a oportunidade de conviver com o pastor, que na intimidade nós chamávamos de Genguinho, né? Pastor João Arantes Costa. Hoje, pela primeira vez e por questões óbvias, pastor João não vai falar para mim assim: garoto, você me deu muito trabalho. Toda vez que o pastor João me vira, eu falava assim: menino, você me deu muito trabalho, eu te carreguei no colo. João Arantes Costa foi seminarista lá pelos anos de 1955, 56, na Igreja Congregacional de Cordovil, e papai era pastor lá, e ele então, como seminarista, eu era muito pequeno, e ele me carregava no colo, e ele me cobrou isso muitas vezes, quando nós nos encontrávamos, e ele sempre lembrava disso. Nós queremos deixar nessa oportunidade um versículo bem conhecido para a igreja, para a família, que está lá em Jó, no capítulo 1, apenas uma parte do versículo 21, que diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor João Arantes Costa, pela convivência que tivemos com ele, pelo tempo que ele esteve conosco na igreja congregacional, na nossa união de igrejas, fez parte também do quadro de ministros da nossa denominação, e hoje nós estamos aqui para dar o nosso até breve, porque, como já foi dito aqui, essa é a nossa esperança. Como diz a palavra de Deus, a morte dos seus santos pode ser comemorada de uma maneira tranquila e alegre, porque podemos estar aqui dizendo um até breve, porque a nossa esperança está exatamente no fato do Senhor Jesus, a quem nós servimos. Ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, foi preparar-nos lugar, e um dia estaremos com Ele. Que Deus então abençoe a todos e um bom dia. Convido os irmãos a se colocarem em pé para cantarmos juntos esse hino, que fala como é bom estarmos bem junto ao coração do nosso Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem confio, é para mim o céus, caminho sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de luz que nasce boa e salutar nos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os temidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem
junto ao coração de Deus, há um lugar de amor, e toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração ardente, cesse os penares teus, com Cristo estando juntos ao coração de Deus. A congregação pode se assentar. O pastor Valdenberg Viana é o sucessor do pastor João Arantes Costa, aqui na Igreja Central de São José dos Campos. A gente dá a palavra a ele agora. E em seguida ao presidente da nossa denominação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, pastor João Arantes Costa. Em seguida nós ouviremos mais um número do quarteto da Igreja Central de São José dos... João Batista... Eu falei o quê? João Batista Cavalcante. Desculpa aí. É o presidente, então, o pastor João Batista Cavalcante, e em seguida o quarteto da Igreja Central de São José dos Campos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Os valentes podem cansar. Nos últimos meses, o pastor João revelou cansaço. E o Senhor então o chamou ao descanso. Nós somos testemunhas disso. Eu quero agradecer de todo o coração a bondade de Deus em nos chamar para cá. Ontem contamos um pouco dessa história e eu louvo ao Senhor por isso. Eu queria só orar. Eu queria agradecer os irmãos que vieram. Gente de tão longe, gente tão mal acomodada, em pé. Nossa gratidão a Deus por sua vida aqui. Muito obrigado. Eu queria convidar o pastor Marcos Vinícius, do seminário, lá em Anápolis, que viajou a noite inteira. Saíram de lá por volta de 2h da tarde e vieram representando o nosso seminário em Anápolis. Queria convidá-lo que ele viesse à frente para fazer esta oração de gratidão a Deus. Ele está por perto, pastor? O pastor Frank, também representando o seminário. O pastor Frank está aqui. É muita gratidão que a gente tem a Deus pela vida do pastor João Arantes, pelo testemunho dele, por tudo aquilo que ele representa para a nossa vida, para a minha. Fiquei aqui com ele 5 anos diretamente. Sou muito grato a Deus pela vida, por tudo aquilo que o pastor João pôde ensinar. E é difícil, né, esse momento, difícil de dizer o adeus, de despedir do corpo, né, do pastor, sabendo de tudo aquilo que a gente sabe, né, que hoje ele está muito melhor do que todos nós aqui, está descansando das suas lutas, fadigas, das dores. E um homem que era um homem da palavra, gostava muito de ler. Eu imagino que foi muito difícil para ele não poder ler nesses últimos tempos aí, últimos meses. Mas hoje ele está diante da palavra viva de Deus, podendo ler Jesus face a face. Isso é o que nos conforta, que nos consola. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o dono de todos nós, o Senhor é o doador da vida. O Senhor contemplou o pastor João Arantes com 85 anos e podemos dizer que foram anos
bem vividos na presença do Senhor, Pai. E hoje ele desfruta da presença de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, pedindo consolo. Consolo a todos que aqui estão, Pai, especialmente a Dona Nilza, a Mildred, a Aline, Patrícia, o Fabinho, Deus, o Fábio, o Pedro que não pôde estar aqui, as suas bisnetas. Pai, consola os seus irmãos, familiares aqui presentes e consola a todos nós, Pai, que tivemos a oportunidade de conhecer esse servo do Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus presenteador. O Senhor nos dá oportunidades que são inigualáveis. Obrigado, Deus, porque nós, olhando para aquilo que o Senhor fez através do Teu servo, nós devemos dar glória a Jesus, que é aquele que de fato é o autor, consumador da fé, aquele que venceu a morte e tem essa vitória reservada para todos que amam a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo complete a obra de consolação em cada um dos corações aqui. Oramos a Ti pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um texto no livro de Números que me chama muita atenção. Diz assim: Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 anos. A roupa de sacerdote cabia bem ao pastor João Arantes. Ele foi pastor. Pastor, plenamente pastor. Pastor, referência de pastor. É isso que ele foi. Pastor, plenamente. Deus deu a ele a oportunidade de pastorear. E chegou o momento em que era necessário tirar a roupa de pastor. Mas ele só sabia viver pastor. É isso que ele era. É difícil chamar João Arantes. Ele é o pastor João Arantes. Se ele atendesse o telefone, ele não saberia dizer, é o João. Ele diria, é o pastor João. Moisés tirou as vestes de Arão e seu filho Eleazar. Porque a roupa de pastor deveria ser usada pela nova geração. Essa tarefa continua para mim, para você, para cada um de nós. Essa roupa é usada por nós agora e pelas gerações que ficam. Arão morreu no alto do monte. E o povo pranteou por 30 dias. Pranteou porque o pastor tirou a roupa de pastor e agora não mais vivia. Uma marca que o reverendo João Arantes marcou várias vezes é que ele aprendeu a ficar chorão, né, Dona Nilza? Ficou chorão ultimamente. Eu chorei com ele a morte do Emerson. Eu vim de Anápolis, na época eu era o presidente da denominação e ele era o meu vice-presidente. Choramos juntos. E a última vez que choramos juntos foi quando o visitei depois da morte do meu filho. E ele chorou comigo. A Bíblia diz que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Que Ele enxugue as nossas lágrimas, que Ele
trabalhe com a senhora, dona Nilza, com você, Mildred, com sua família. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil foi honrada em ter entre os seus obreiros, durante cerca de 60 anos, o pastor João Arantes Costa. Porque mesmo no período que ele pastoreou a igreja congregacional, nós éramos uma só denominação. Então, todo esse tempo, ele nasceu, cresceu, viveu e serviu no Evangelho conosco. Temos muita gratidão a Deus pela vida desse homem, que é uma referência para todos nós. Registro aqui a minha gratidão à família, a dona Nilza e toda a sua família, vocês que dividiram conosco esse homem, nosso pastor. Quero registrar aqui de público a minha gratidão à Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, a Igreja Central, que tem apoiado, amparado nesses últimos tempos, aos colegas da nossa denominação que serviram aqui. Eu quero registrar de público, especialmente, uma profunda gratidão à pessoa do pastor Jonathan, que tem sido um amigo, um companheiro, um filho, aqui do lado, e ele representa o ministério da Igreja Cristã Evangélica nesse contexto. E eu sei que o pastor Gessé Bispo, como diretor do quadro ministerial, tem estado tão próximo também, e eu registro a minha gratidão. Que Deus abençoe. E nós, como denominação e como igreja, seguimos sob os cuidados daquele que vai enxugar dos olhos a nossa lágrima. E ainda que seja um tanto difícil, vamos continuar vestindo a roupa de pastor até o dia quando o Senhor também nos convidar para o nosso Monte Or e nos levar para si. Deus abençoe muitos irmãos. Amém. Com gozo eu já vou para o lar celestial. Caminhando, pois não me canta mais o prazer terrenal. Caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lugar onde está Jesus. Caminhando pela mão divina de Jesus. Caminhando, eu quero pecadores comigo levar. Caminhando, que em Cristo possam eles salvação encontrar. Caminhando para aquele lar. Caminhando para aquele lugar onde está Jesus. Caminhando pela mão divina de Jesus. Então com meu Jesus para sempre estarei. Caminhando, seu nome eternamente então louvarei. Caminhando sim naquele lar. Caminhando para aquele lugar onde está Jesus. Caminhando pela mão divina de Jesus. Já estamos concluindo este culto. Como dissemos no início, estamos aqui para agradecer esse senhor a quem o João Arantes, pastor João Arantes, pertence e que descansa com ele. Talvez seja importante a gente dizer o seu último ato
antes de deixar a casa onde ele se despediu para estar internado há 2 semanas atrás. A última coisa que ele fez antes de deixar a casa dele foi celebrar a ceia do Senhor. Na madrugada da sua última noite em casa, já ali sem visão, sentado na sala, ele viu a igreja, chamou os presbíteros, organizou a mesa, pediu para que se orasse pelo pão, mandou servir o pão, pediu para que se orasse pelo vinho. E a Mildred pegou lá um pão, naquele momento correu lá, pegou o pão e ele comeu o pão. E disse o que é o pão. Depois serviu o vinho e disse que era o vinho. E orou. Nada melhor do que concluir assim. Consciente da cruz. Consciente desse Jesus a quem ele pertence. Tantas coisas. Mas eu precisava deixar esse registro do último momento dele na sua casa. Não foi dando qualquer instrução, mas celebrando a ceia. Tomba-se um gigante, né, pastor Waldenberg? E que o exemplo dele sirva para nós. Vamos terminar com uma oração pelo pastor John Bard. Uma orientação, se alguém quiser passar para ver o corpo do pastor João e fazer a última despedida, a orientação é que você venha por esse lado, olhe e siga para lá, tá? E evite parar, porque talvez outras pessoas também queiram fazer isso. Temos pouco tempo para isso, então você pode fazer isso antes da gente poder ir para o cemitério. Pastor John Bart para a oração e concluímos com a oração dele este culto a Deus. Desde que a minha noiva chegou no Brasil da Escócia, ela ficou 3 meses na casa do pastor João e dona Nilza. E nós, durante esses 53 anos, nós temos uma amizade muito grande. Vamos orar. Ó Deus soberano, doador da vida, chegamos na sua presença através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele que nos dá a vida eterna. Ele que chamou pastor João Arantes para o ministério da palavra. E nós agradecemos ao Deus porque ele foi um obreiro fiel em tudo. Agradecemos ao Deus pelas igrejas que ele pastoreou. E especialmente as 2 grandes igrejas, a Igreja Evangélica Fluminense e a nossa igreja aqui. Agradecemos ao Deus pelo seu ministério como líder na denominação, como presidente, sempre atuante na administração da tua igreja. Agradecemos ao Deus pelo seu ensino teológico, através do CETIVAP, mas através de vários seminários e institutos bíblicos, pelo grande ministério dele com a APEC, junto com a dona Nilza, por tudo que a APEC representou para ele. Agradecemos ao Deus pelo seu ministério na educação, através da editora. Agradecemos ao Deus pelo músico que nós cantamos hoje. E muitos desses hinos foram acertados quando ele fez a grande revisão do Inário Salmos Hinos. Oh Deus, há tanta coisa que nós queremos agradecer pelo envolvimento dele na ação social do Edinlar e ao Conselho de Ministros. E neste momento, ó Deus, nós te agradecemos pelo ministério pastoral, pelo ministério de aconselhamento,
pela sua amizade, a amizade de todos nós aqui. E nesse momento, ó Deus, nós continuamos orando em favor da sua querida esposa, Dona Nilza. Abençoa, Deus, ela, seus filhos, netos. Tu és um Deus de conforto, e que nesse momento eles possam sentir o conforto do Senhor. Louvamos, ó Deus, por este culto e por tudo que Tu tens feito através da vida do nosso amigo e pastor. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.